Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2022. A lição de hoje é a lição de número 11. Como você sabe, nós estamos estudando sobre tentações. E hoje, a lição de hoje, antecipando os planos de Deus. Nós iremos continuar estudando aqui sobre a tentação de Jesus, a tentação que Jesus sofreu de Satanás quando ele terminou o seu jejum no deserto. A última tentação, quando Satanás tenta-o a antecipar os planos de Deus de ser Senhor de todas as coisas. Óbvio que nós vamos aprender também que esta era só uma jogada de Satanás, uma vez que Jesus já é herdeiro de tudo. Lembrando que o obtemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Você acessa www.obtemfoco.com e confira. Slides em PowerPoint, aulas em PDF, aula em áudio, treinamento para professores DBD e muito mais. Acesse www.obtemfoco.com. Além disso, você tem sermões em PDF, curso básico em teologia e cursos diversos. Acesse www.obtemfoco.com e confira. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o obtemfoco.com estará retornando para você. DDD 94 98409 2869. O texto principal da nossa lição se encontra em Salmo 24, verso 1 e diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O salmista, corroborando uma verdade bíblica que está de Gênesis a Apocalipse, de que Deus é Senhor de todas as coisas. E uma vez Jesus sendo Filho de Deus, ou uma das pessoas da Trindade, e sendo Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Então, fica bem claro, quando nós lemos esse texto e uma diversidade de outros textos, e compreendemos a visão geral da Bíblia, fica bem claro que a proposta de Satanás de dar a Jesus todos os reinos da terra, se Jesus se prostrasse diante dele, era na verdade um engodo, uma mentira. Era uma forma de desviar Jesus da sua missão. Satanás não estava de fato oferecendo a Jesus os reinos do mundo, até porque ele não era dono, ele não era e não é dono dos reinos do mundo. O que Satanás estava oferecendo a Jesus foi o que ele ofereceu a Adão e Eva no jardim, uma desobediência a Deus. Era só isso que ele estava oferecendo. Ele não estava oferecendo de fato tudo o que ele ofereceu, porque ele não é dono. Porque, como diz a Bíblia, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O resumo da lição nos diz: não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com ele nossa adoração e serviço. Não devemos antecipar o que Deus tem para nós. Lembra do que diz Eclesiastes 3:3? Tudo tem o seu tempo. Alguns personagens bíblicos, por exemplo, Abraão e Sara, tentaram antecipar a promessa de Deus e tiveram grandes dores. As mulheres de Jacó, Raquel especialmente, no afã de ter filhos, antecipou filhos com a serva e também teve grandes dores de cabeça. Fica então o ensino geral de que nós devemos esperar o tempo de Deus. É óbvio que esperar o tempo de Deus não é nos acomodar, é longe disso. Esperar o tempo de Deus é confiar em Deus. E confiar em Deus é caminhar em direção à promessa de Deus, em obediência à palavra de Deus. Quando você caminha em direção à promessa de Deus, obedecendo a Deus, você está confiando em Deus. Quando você tenta antecipar os planos de Deus, aí você está ultrapassando os limites. Quem fez isso foi Satanás, que disse: subirei ao céu e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Ou seja, eu anteciparei
Deus, eu passarei por cima da vontade de Deus. Então nós temos que aprender a depender de Deus. Nós temos que aprender a estar dentro do tempo de Deus. O texto bíblico da lição se encontra em Mateus capítulo 4, versos 8 e 11, e Deuteronômio 6, 3 e 14. Eu não vou me deter no texto, por uma questão de tempo, como vocês já sabem. Você deve estudar os textos, né, exaustivamente, para você extrair o máximo de lições, para você primeiro fazer a interpretação correta do texto e depois extrair o máximo de lições para as aplicações na sua aula e na sua vida. A nossa introdução. Na nossa introdução nós temos: na lição deste domingo, veremos que na sua última tentação direta contra Jesus, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele, ser herdeiro de todas as coisas. Aqui vale lembrar uma verdade que é importante, nós já vimos isso lá no texto principal e também no resumo da lição. Esta promessa de Satanás foi uma promessa vazia. O que na verdade Satanás estava tentando fazer foi o que ele fez com Adão e Eva, afirmar algo que era na verdade uma armadilha. Ele disse para Adão e Eva: não, vocês não morrerão, vocês serão como Deus, conhecerão o bem e o mal. O que Adão e Eva não sabia é que conhecer o bem e o mal era uma verdade, mas ser igual a Deus jamais seria verdade. E aqui Satanás está dizendo para Jesus: olha, se você se prostrar diante de mim, eu lhe darei os reinos do mundo. Certamente, numa situação hipotética, óbvio, que isso jamais aconteceria, se Jesus tivesse atendido ao pedido de Satanás, ele certamente estaria do lado de Satanás, herdando o reino das trevas, mas não os reinos do mundo, como na promessa do Pai. Definitivamente isso não aconteceria, porque o que Satanás estava fazendo era transmitir uma meia-verdade, que no final é uma mentira inteira. Então nós temos que ter cuidado, assim como Jesus, de não ouvir Satanás, que muitas vezes Satanás nos traz uma meia-verdade, mas uma meia-verdade é uma mentira inteira. Primeiro tópico, a glória deste mundo. Mudando o cenário. Na terceira tentação, o mestre é levado para um monte muito alto. É notório que o Espírito conduziu Jesus a um lugar de retiro e que Satanás levou o Salvador a lugares onde ele teria notoriedade ou receberia a atenção ou poder deste mundo. E nós lemos aqui nesses slides, e o slide está de fato sendo muito coerente com a proposta da lição, né? Antecipando o propósito de Deus. Satanás está tentando antecipar o propósito de Deus. O problema é que quando nós quebramos este tempo do propósito de Deus, nós desobedecemos a Deus, e isso é um problema. Não é errado adquirir notoriedade, ser destacado ou honrado, mas quando essas situações são dadas por Satanás, é algo perigoso, que certamente vai nos levar a pecar contra Deus. Isso é absolutamente verdadeiro. Que acabei de dizer, porque o comentarista está sendo muito leal à proposta do tema da lição, né? Antecipando a vontade de Deus, as promessas de Deus, antecipando, porque não é só fazer a vontade de Deus, é no tempo de Deus. O tempo do homem não é o tempo certo. E quando Satanás faz a proposta, nós já precisamos estar aqui descartando de antemão. Se foi Satanás que fez a proposta, tem algo errado a partir de quem ele é. A Bíblia diz que ele nunca se firmou na verdade, e quando fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então não devemos confiar nas propostas de Satanás, nas palavras de Satanás.
É preciso ter cuidado e discernimento para que não sejamos conduzidos a lugares altos, imaginando que quem nos colocou ali foi o Senhor. E aqui há uma reflexão importante, que é possível sim que Satanás engrandeça alguém nessa terra. É possível sim. Ele tem poder, ele tem acessos, né, aos reinos deste mundo, ele tem, sim. Ele tem poder para fazer isso. De fato, o inimigo pode colocar alguém nesse mundo em lugares altos, mas nós precisamos ter cuidado quanto a isso, porque nós já estamos falando de quem é Satanás e do propósito dele, dos propósitos dele. Os propósitos dele não é honrar ninguém, é colocar alguém em lugares altos para que honre ele, para que ele seja engrandecido, não essa pessoa. Então, não pense que Satanás vai colocar alguém em lugares altos por bondade e graça. Não, é para que ele seja engrandecido e essa pessoa é só alguém descartável nas mãos dele. O que Satanás tem a oferecer, isso é importante nós falarmos. O inimigo ofereceu a Jesus uma visão de todas as grandiosidades que o mundo possuía. O diabo mostrou ao Filho de Deus todos os reinos deste mundo e a glória deles, ou seja, tudo o que eles tinham e que seria possível de agradar o coração humano. Satanás faz então esta proposta, né? Ele então apresenta esta imagem para Jesus daquilo que agrada ao coração humano. Satanás sabe quem é Jesus, mas não conhece o coração de Jesus, porque a proposta que ele faz é uma proposta limitada para quem ele está oferecendo. Lucas destaca na tentação do Senhor as seguintes palavras de Satanás: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Entendemos que Satanás usurpou a criação e impregnou o mundo com a maldade e o pecado, se apropriando de algo que não era dele. Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. No entanto, os filhos dos homens se deixaram levar pelas mentiras de Satanás. Ele se aproveitou para implantar neste mundo toda a sua maldade. É aqui que entra a explicação de Satanás ter o poder sobre o mundo, ou daquele texto bíblico que diz que o mundo jaz do maligno. Não é que todas as coisas aqui na terra Satanás tem controle, tem poder. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual é a questão? Por que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno? Porque o mundo faz a vontade do maligno. Essa é a questão. Como as pessoas fazem a vontade do diabo, e Jesus falou isso para os fariseus, quando os fariseus arrogaram para eles direitos à salvação por serem filhos de Abraão, Jesus diz: olha, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. O mundo jaz no maligno porque o mundo faz a vontade do maligno, mas o maligno não é dono do mundo, não é o rei do mundo, não é o Deus do mundo, não é o governante do mundo. O mundo jaz no maligno porque o mundo faz a vontade do maligno, mas ele não é dono do mundo. Quando Satanás se sente dono do mundo, ele se sente dono do mundo porque os filhos dos homens fazem a sua vontade. O que acontece? A sua vontade está sendo feita e por isso ele se sente Senhor, porque a sua vontade está sendo feita, mas ele não governa o mundo. Deus é o governante de todo o mundo e de toda a existência. O que Satanás pede a Jesus? Com certeza a visão que Satanás mostrou a Jesus deveria ser muito instigante, e um pequeno gesto de adoração seria o suficiente para ele conseguir realizar os desejos iníquos. A busca pela adoração humana é um combustível para a vaidade satânica. Ele sempre procurou oferecer algo em que os homens se interessam e os fisga como peixe em um anzol. Mas lembre, como eu falei agora há pouco, a proposta de Satanás
para as pessoas, ela é sempre uma meia-verdade. Ela nunca vem como uma mentira completa, porque se vir como uma mentira completa, as pessoas logo rejeitam. Ela sempre vem como uma meia-verdade, mas uma meia-verdade sempre uma mentira inteira. Lembra do que ele propôs a Adão e Eva e no que deu? Lembra no que ele propôs a Jesus e lembra do que Jesus fez e no que deu? Ele propôs a Adão e Eva que comessem da fruta para que eles fossem como Deus. E Adão e Eva acreditou nisso. Mas o resultado não era bem este, né? Satanás disse: comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Passaram a conhecer o bem e o mal, mas nunca foram como Deus. Então, Satanás queria que Jesus assumisse os reinos do mundo, mas em troca Jesus teria que se prostrar diante dele. E nós sabemos que esta é uma meia-verdade. O mundo passaria a fazer a vontade de Jesus, porque Jesus estaria do lado errado agora e o mundo faz a vontade de Satanás. Mas ele nunca seria Senhor de todas as coisas, porque só Deus é Senhor de todas as coisas. Satanás não pede a Jesus que ele deixe de adorar a Deus. Ele não exige uma adoração integral o tempo todo, mas pede que Jesus, ao menos naquele momento, se prostre e o adore. Satanás não pede uma fidelidade, ele só pede desobediência ao Pai. Até porque conta-se uma história, né, que é uma historinha engraçada, mas retrata muito bem isso. Dizem que Satanás estava de um lado e Jesus do outro, e um homem sentado em um muro. E Jesus chama este homem para descer do muro e apresenta as delícias do céu, as delícias do viver com Cristo, do servir a Deus. E então Satanás está do outro lado do muro em silêncio. E o homem então vira para Satanás e diz: você não vai me fazer nenhuma proposta como Jesus está fazendo? E Satanás então responde para aquele homem: não, eu não preciso, porque o muro já é meu. Ou seja, Satanás não está buscando adoração integral, fidelidade integral. Ele só quer que você desobedeça a Deus. Ele só quer que você não se comprometa com Deus. Uma vez que você não se compromete com Deus, que você não obedece a Deus, você já pertence ao diabo. Você já está fazendo a vontade dele. Não precisa você vestir camisa, não precisa você fundar um templo, não precisa você escrever um livro propagando Satanás. Basta você desobedecer a Deus, que estará fazendo a vontade do diabo. O inimigo continua desejando a adoração de todos, principalmente dos servos de Deus, pois se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele busca se parecer com Deus para receber a adoração que é devida somente ao Eterno, e ele não está buscando isso de forma integral. Por quê? Porque ele sabe que uma vez que você desobedece a Deus, você faz a vontade do diabo. Não antecipe o que Deus tem para você. Segundo tópico, Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Esse é um princípio importante, né? Há muitas ideologias no mundo que dizem que o fim justifica os meios. No Evangelho, não. O fim não justifica os meios. E Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás para fazer nada. Enquanto o inimigo tenta seduzir e enganar os homens, mostrando o que podem usufruir temporariamente, sem dizer a eles o que os aguarda na eternidade, Deus mostra o que está reservado aos que lhe são fiéis e que não aceitam as propostas mentirosas do diabo. Ou seja, Satanás está dando às pessoas uma perspectiva limitada. E quanto menos eles perceberem a longo prazo as consequências dos seus atos, melhor é para Satanás. Diferente de Deus, que antes de oferecer a bonança aqui, ele faz questão de anunciar o final das coisas. Antes de anunciar os bens aqui, Deus faz questão de anunciar a certeza da vitória no final. Satanás não gosta de que as pessoas saibam qual será o fim delas
quando seguem a vontade dele. Deus, ao contrário, faz questão de que as pessoas saibam que eles estarão com Cristo, que eles estarão salvos eternamente, que apesar das dificuldades aqui, a eternidade será gloriosa para sempre. Satanás se vale da sedução e do engano, contudo Deus se utiliza da verdade, pois ele é verdadeiro. O inimigo não tem compromisso com a humanidade, pois ela não é fruto de sua criação, ou seja, Satanás não tem nenhum apego à humanidade. O que Satanás tem é uma vontade de frustrar a vontade de Deus. E como que Satanás frustra a vontade de Deus? Enganando o máximo as pessoas. Como nós já falamos isso inúmeras vezes nessa lição, Satanás não está preocupado em montar um trono, montar um altar e fazer com que as pessoas se prostrem diante dele. Ele só precisa que as pessoas não se comprometam com Deus, que essas pessoas já estarão do lado dele. Ele não somente rouba, mata e destrói, como também leva os homens por caminhos que parecem direitos, mas cujo fim é perdição. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, né? Satanás, por isso que nós temos que ser bem claros, que há muitas pessoas que se enganam com propostas de Satanás, porque se apresentam com belezas muito grandes, e aí as pessoas não entendem que Satanás pode se apresentar desta forma. A Bíblia diz que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos. É um texto muito forte, mas a ideia do texto é dizer que Satanás não se apresenta como maldade. Quando ele quer enganar alguém, ele nunca vai se apresentar como maldade. Quando ele quer derrubar destruir um casamento, ele não vai se apresentar como tragédia, como desgraça, como pobreza, como miséria, como tristeza. Não, ele vai se apresentar como algo que será proveitoso, como algo que trará liberdade, que a pessoa vai fazer o que bem quiser. E isso é uma grande mentira. Nós precisamos entender que quando Satanás apresenta caminhos, por mais belos que eles pareçam, ele sempre está escondendo alguma tragédia. Satanás sempre tem um atalho para oferecer ao homem. Porém, Jesus é o único caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: quem não anda comigo, quem não faz a minha vontade, está caminhando com Satanás. E quem caminha com Satanás está caminhando para a perdição eterna. O mundo que Jesus veio para salvar. O diabo, segundo as Escrituras Sagradas, é o principal deste mundo. Porém, ele já foi julgado pelo Todo-Poderoso. Melhor, o diabo, segundo as Escrituras Sagradas, é o príncipe deste mundo. Porém, ele já foi julgado pelo Todo-Poderoso, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16:11. Jesus não desmentiu Satanás quando ele mostrou os reinos deste mundo e disse que tinha autoridade sobre eles. O Filho de Deus não disse que a autoridade que o diabo alegava ter era temporária. Na verdade, o Salvador não perdeu o seu tempo discutindo com Satanás. Ele manteve o foco no que era essencial. Ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Nós temos aqui, eu já falei sobre isso, né? E vale lembrar. Por que Satanás se acha o dono do mundo? Não é que ele seja o dono do mundo. Ele é o Senhor desse mundo, como a Bíblia diz, né, que o mundo jaz no maligno, porque o mundo faz a vontade do maligno. Por isso o mundo jaz no maligno, ou seja, a vontade de Satanás é que está sendo feita, e não a vontade de Deus. Jesus não discutiu com Satanás, e eu entendo aqui como um princípio, que ninguém vai discutir com Satanás, porque ele é mentiroso. Quem é que vai ficar debatendo com o mentiroso? É uma estupidez sem fim. A pessoa ficar debatendo com o mentiroso. Jesus sabia que Satanás estava mentindo em quase tudo que ele estava falando. Então não tem necessidade, como muitas igrejas fazem por aí, muitos pregadores ficam fazendo entrevistas com demônios. Isso aí não é bíblico, isso aí não faz o menor sentido. Jesus não parou para conversar, para contrapor Satanás, porque ele sabia que Satanás era.
Satanás é mentiroso, pai da mentira, nunca se manteve na verdade porque é mentiroso e pai da mentira. E quando ele diz que é senhor do mundo, ele não é dono do mundo. Ele é senhor do mundo porque ele é o Senhor que está sendo adorado nesse mundo. É a sua vontade que está sendo feita neste mundo. Porque o que nós temos neste mundo é violência, é prostituição, é mentira, é idolatria, é roubo, é engano, é toda sorte de malignidade. Por isso Satanás é o Senhor deste mundo. Porque as pessoas fazem mais a vontade de Satanás que a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus será feita plenamente no tempo certo. Satanás até tentou, mas não conseguiu fazer com que o Filho de Deus tomasse qualquer atalho para completar o plano da salvação proposta por Deus desde a fundação do mundo. E que vale lembrar que eu já falei, todas as verdades de Satanás são meias verdades. E todas as meias verdades são mentiras inteiras. O Eterno passaria pela cruz e por meio dela atrairia todos para si. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 11:32. E fazendo a vontade de Satanás, ele estaria apenas se curvando a Satanás e não salvaria ninguém. Terceiro tópico. A quem devemos adorar? O exemplo do povo no deserto. Pela terceira vez, para vencer a tentação trazida pelo diabo, Jesus remonta ao passado, à experiência do povo de Israel no deserto. A nova geração de hebreus estava chegando à terra prometida e Moisés traz à memória deles algumas lições. A primeira era que eles estavam entrando em uma terra para habitar em casas que não construíram. Beberiam água de poços que eles não cavaram e usufruiriam de olivais e vinhas que não haviam plantado. Deus estava recordando ao povo as bênçãos que eles receberam a fim de que jamais viessem a se esquecer do Senhor. Guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus, temerás e a ele servirás. Pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 6, 12 e 13. Então, Jesus lembra a Satanás do episódio do povo no deserto, da conquista do povo no deserto, da chegada do povo em Canaã. Quando eles estão prestes a entrar na terra, Moisés então exorta o povo dizendo: olha, vocês eram uma nação de escravos. Vocês não saíram do Egito, vocês foram tirados. Vocês não atravessaram o Mar Vermelho, vocês foram atravessados. Vocês foram levados, melhor dizendo, pelo mar. Foi Deus quem levou vocês. Vocês não sobreviveram ao deserto. Deus os sustentou. Vocês não venceram as suas batalhas. Deus venceu. Vocês não estão conquistando a terra. Deus está dando a vocês. Ou seja, o discurso de Moisés era: não se esqueça de quem vocês são e de quem Deus é. Não se esqueçam de lembrar que vocês eram escravos e Deus os resgatou. Deus deu essa terra a vocês. Por causa disso, não coloque no coração de vocês a ideia de que vocês merecem estar aqui. Não coloque no coração de vocês a ideia de que vocês podem viver como os povos da terra. Não, vocês estão aqui porque Deus cuidou de vocês. Então, vocês devem se prostrar somente diante do Senhor e somente ao Senhor adorar, porque foi Ele quem colocou vocês aqui. Esquecimento e ingratidão. O esquecimento traz a ingratidão, que por sua vez é seguida de um sentimento de rebeldia. Os hebreus, com o passar do tempo, se esqueceram de Deus. Tornaram-se ingratos e, por fim, demonstraram sua rebeldia, adorando a ídolos, o que o Senhor terminantemente
havia proibido. Apesar de todo o discurso, apesar de todas as advertências, o povo inicialmente até obedeceram. Mas depois eles passaram a observar os povos da terra. E ao observar os povos da terra, foram seduzidos pelas propostas de Satanás. E é por isso que Jesus está dizendo: olha, eu não vou, Satanás, fazer como o povo no deserto. Eu não vou ser atraído por coisas vãs, porque eu conheço o que é bom, porque eu conheço o que é pleno. Isso é uma lição muito importante para nós. Por que que o povo hebreu caiu em tentação e por que Jesus não caiu em tentação? Porque Jesus conhece o Pai, porque Jesus sabe que as infinitas glórias estão no céu, porque Jesus sabia que obedecer o Pai era mais importante do que fazer a própria vontade, porque Jesus sabia que o momento presente não é tudo que temos. Nós não temos só o presente, nós temos o futuro, mas o futuro é resultado de muita coisa que nós fazemos no presente. Adoração e serviço a Deus. Nossa adoração e serviço devem ser exclusivas para Deus. A adoração é uma forma de vida de quem anda conectado com Deus e vai além do momento em que estamos entoando louvores no templo. Por mais que Satanás nos tente a fazer uma pequena concessão em nossa adoração, essa permissão será vista como uma entrega completa da nossa parte. Não há possibilidade de dizer que adoramos a Deus se nos inclinamos a Satanás para buscar benesses, poder ou autoridade deste mundo. Eu já falei, nós já falamos, sobre isso. Não adianta pensar que fazer uma pequena vontade de Satanás não vai estar fazendo toda a vontade. Porque Satanás não está buscando integralidade. Lembra, tem até uma brincadeira do pastor Cláudio Duarte, que é muito séria, é uma brincadeira, mas é muito séria. Ele disse que alguém chegou dizendo para ele: pastor, eu não acredito em Deus. E ele disse: não tem problema, quando você chegar lá no inferno, você vai olhar para Satanás e vai dizer assim: eu não acredito em você, eu nunca acreditei em você, como foi que eu vim parar aqui? Satanás vai dizer assim: não, aqui não precisa disso para vir para cá não. A fé é exigida só lá com Deus lá. Ou seja, é num tom de brincadeira, mas é muito verdade. Satanás não está buscando exclusividade, gente. Satanás não está buscando um trono. Satanás não está buscando uma denominação para ele, nada disso. Ele só quer que as pessoas vivam para si mesmo. Porque se as pessoas vivem para si mesmo, não vivem para Deus. E se não vivem para Deus, vivem para o diabo. Nós precisamos entender isso. As pessoas dizem: olha, aquela igreja satânica, olha, tem uma pessoa ali que é satanista. Gente, todas as pessoas que não fazem a vontade de Deus, fazem a vontade do diabo, são filhos do diabo. Foi Jesus quem disse. Não tem essa: a pessoa, ela não é crente, ela não serve a Deus, mas ela é uma boa pessoa. Ela é uma filha do diabo. Ela faz a vontade do diabo, porque ela não adora a Deus, porque ela não serve a Cristo. Ela pode ser até uma pessoa boa, mas se ela não serve a Cristo, ela é filha do diabo. Então a gente tem que parar com essa bobagem de achar que a gente pode fazer pequenas concessões e ainda assim viver na presença de Deus. Não, não podemos. Deus é que busca fidelidade, integralidade na fidelidade. Satanás não. Lembra da história do muro? Pois é, o muro é do diabo. Nós não precisamos ser fiel a Satanás o tempo todo para irmos para o inferno. Basta desobedecer a Deus, que você estará fazendo a vontade do diabo. Conclusão: Satanás provavelmente preferia ver Jesus no pináculo do templo atraindo a atenção das pessoas e sendo um espetáculo. Jesus preferiu a cruz para atrair a todos nós
nos salvar, perdoar e nos conduzir a Deus para passar a eternidade com Ele. Interpretar de forma errada a palavra de Deus pode ter implicações sérias para a vida do cristão. Satanás tentou Jesus a agir por conta própria, interpretando a palavra sem respeitar o seu devido contexto. Então, nós precisamos entender, né? E eu já venho falando isso nessa série de estudos, que a meia-verdade de Satanás é uma mentira inteira. Nós não podemos cair na palavra, nos engodos de Satanás. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.